Você conhece essas leis malucas? Em Singapura, roubar o Wi-Fi do vizinho é crime e gera multa de R$50 mil e até 3 anos de cadeia. Na Suíça, dar descarga no banheiro depois das 10 da noite é proibido. Milão tem uma lei bem antiga que exige que os seus cidadãos sorriam o tempo todo, exceto em funerais e hospitais. No Caribe, usar roupa camuflada é crime também. Eita, Lelê, quem que foram esses políticos que fizeram essas leis malucas? Como desempenhar Chegamos no segundo sermão de Moisés, onde ele fala sobre a lei de Deus. Elas são o manual do novo mundo que Deus estava para estabelecer através de Israel. Vale lembrar que os 10 mandamentos não estão escritos apenas em Êxodo 20, mas também em Deuteronômio capítulo 5. Aqui, Moisés amplia alguns conceitos da lei para a nova geração de israelitas que tinham nascido no deserto. Ele dá um destaque para o aspecto relacional da lei. Olha, muitos hoje ainda enxergam a lei como algo proibitivo, mas ela é totalmente o contrário. Ela é um presente, é um remédio de Deus para uma sociedade doente. Curioso é que a própria Bíblia não chama essa lei de mandamento, de 10 mandamentos, não, ela chama de 10 palavras. A expressão 10 mandamentos é chamada em grego de decálogo, deca, 10, logos, palavra, ou seja, 10 palavras. Mas aí a gente vem e traduz como mandamento. Parece que esses tradutores aí usam corretor automático do WhatsApp, ninguém merece. O termo 10 palavras aparece numa forma que geralmente é usada para apresentar promessas sobre o que acontecerá no futuro. Em outras palavras, os 10 mandamentos não são apenas ordens dadas aos que querem servir a Deus, mas sim promessas e exemplos práticos de como é a vida de quem já serve a Deus, de quem já tem o coração em sintonia com o dele. Em vez de não faça isso, não faça aquilo, o texto está dizendo que se você o considerar como verdadeiro Deus, você não terá outros deuses, você não fará imagens de escultura, você guardará o sábado e preservará os direitos do seu próximo. Tratar a lei apenas como ordens arbitrárias de um Deus irado é um erro. Elas são uma descrição dos atos daqueles que já servem a Deus. Saber que a lei está escrita como promessas aos fiéis mostra que ela não é o meio para a salvação, mas sim um resultado na vida daqueles que já foram salvos em Cristo. Isso muda tudo. Se você ama alguém, você vai naturalmente querer mudar o seu comportamento para trazer alegria para essa pessoa. Você não faz mudanças porque tem a obrigação de fazer, mas porque ama a outra pessoa e quer fazê-la feliz. E essa outra pessoa provavelmente também vai fazer mudanças por causa do amor que sente por você. É assim com a lei e com o nosso relacionamento com Deus. Tudo acontece quando a gente está assim, ó, bem pertinho de Jesus. Me emocionei quando você fez assim, ó. Aí você fala, BJ, o Antigo Testamento é muito legalista, só fala de lei. Ainda bem que a gente tem Jesus, que trouxe a mensagem da graça, da salvação pela fé, lá no Novo Testamento. Admitir isso é desconsiderar todas as apresentações da graça de Deus contidas em todo o Antigo Testamento. Responda pra mim, se a graça só veio no Novo Testamento, como que Abraão, Isaac, Jacó e os seus descendentes encontraram a salvação? Eles eram cheios de pecados também? Gênesis diz que Abraão guardou todas as leis de Deus. Mas Abraão, gente, viveu muito antes de Moisés ter recebido os 10 mandamentos. Abraão foi salvo pela fé e a Bíblia fala isso, porque ele já seguia a lei de Deus que estava escrita no seu coração. Já estudamos que a nova aliança que veio no Novo Testamento não era realmente nova em si mesma, ela foi uma renovação do que Deus sempre havia planejado, mas que o povo havia desprezado. Então, pare de achar que a lei foi abolida, esse negócio todo aí, não. Deus não muda e a sua palavra também não. O meu conselho para quem desconsidera o Antigo Testamento é leia a Bíblia. Ponto. Vai checar a Bíblia, você não é crente? Quero jogar uma polêmica aqui. No paganismo, as pessoas faziam sacrifícios para atrair a atenção de deuses irados. Você acha que às vezes eu e você vivemos numa espécie de paganismo nos dias atuais? Responda nos comentários. Será que a gente faz as coisas para Deus com medo de ser amaldiçoado ou para receber bênçãos dele, como os pagãos faziam? Aproveita aí e faz a nossa rede semântica dessa semana, que é com a palavra mandamento. O que vem à sua mente quando você vê essa palavra? Escreva aí na sua lição, tira uma foto e marca @NTPlayOficial, @Contexto Bíblico e @VitorBJ. Afinal, essa é a equipe que faz o resenha acontecer. Que essa equipe merece esse bolo aqui todos os dias. A lei de Deus fala essencialmente sobre o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento com as outras pessoas. Semana passada a gente falou bastante sobre proteger o nosso relacionamento com Deus, especialmente evitando a idolatria. Hoje eu quero destacar a importância da lei para proteger os nossos relacionamentos uns com os outros. Antes dos 10 mandamentos, ou das 10 palavras, as religiões pagãs acreditavam que a gente deveria fazer sacrifícios para agradar ou aplacar a ira dos seus deuses. O que há de mais revolucionário nos 10 mandamentos é que mais da metade dele
fala de normas para facilitar o convívio social. Em outras palavras, religião não é sobre apenas amar a Deus, mas sobre amar o seu próximo. É sobre viver feliz em comunidade. Os 10 mandamentos inauguram uma humanidade nova, uma nova forma de se relacionar entre os seres humanos. Deus estava ensinando para o povo que havia sido escravo que eles eram seres humanos, criados para viver em comunidade. Eu e você precisamos aprender isso também. Somos escravos de um sistema que nos oprime diariamente. A lei de Deus nos liberta de qualquer atitude doida do ser humano. E aí você me pergunta, qual liberdade a lei de Deus pode restaurar em mim? Talvez a liberdade de não se tornar escravos de outros deuses. A liberdade de poder descansar um dia da semana. A liberdade de ter um relacionamento feliz e pleno com uma só pessoa. De valorizar o que é seu e o que é do outro. De não precisar mentir. De ser servo da verdade. Enfim, fato é que a lei de Deus é a lei da liberdade, da felicidade. E que felicidade. Cara, eu sou muito feliz. Eu também, Rodriguinho. Falando sobre a lei de Deus e o outro, encontramos nos 10 mandamentos, ou 10 palavras, uma profunda declaração de direitos humanos. Talvez a primeira declaração de direitos humanos do mundo, hein? Só que ao contrário das declarações modernas, esse documento ele não visa garantir os meus direitos, mas proteger os direitos dos outros. Quer ver só? Os 10 mandamentos dão direito a Deus e aos outros. A Deus ele dá o direito da fidelidade exclusiva, da autodefinição, da preservação da sua imagem e do controle do tempo do seu povo. Ele também dá aos pais o direito ao respeito, ao próximo o direito à vida, a um casamento seguro, a prosperidade pessoal, a audiência honesta no tribunal e também a existência na comunidade. As primeiras 4 declarações protegem os direitos do Senhor da Aliança e os 6 últimos protegem os direitos da comunidade da Aliança. Muito legal, né? Entenda a lei como um eu posso e também como o outro pode. Só com o estudo da Bíblia, essa percepção fica visível. Você tem que ver, entender. Se eu pudesse resumir a lei de Deus em uma palavra, seria amor. As 10 palavras vêm direto do coração de Deus para o nosso coração. Mostram o desejo de Deus de estar pertinho de nós. Deus primeiro nos salva. E isso acontece por meio do sacrifício de Jesus, que era representado pelos muitos cordeiros oferecidos nos sacrifícios diários. Por isso, quando Israel quebra as 10 palavras, é muito mais do que uma desobediência. Isso parte o coração de Deus de uma maneira semelhante a um cônjuge que tem um caso extraconjugal. Por isso, seja fiel a Deus. Resumindo, a lei de Deus é um ato de graça. A lei de Deus é eterna. A lei de Deus é feita de promessas. A lei de Deus preserva a minha liberdade e a lei de Deus preserva a liberdade do outro. Deus não passa a mão em pecado. Ele continua mantendo seus elevados padrões. Os profetas deixam claro que Deus odeia trazer a punição, mas ele sabe que muitas vezes essa é a única esperança e o seu último esforço para trazer o povo ao arrependimento. O pecado tem sim suas consequências até a 3ª e 4ª geração, mas a misericórdia e o amor de Deus alcançam 1000 gerações. Deus é justo juiz, a sua lei é coisa séria e a sua misericórdia é mais séria ainda e deve ser aceita. Decida hoje ter o seu coração ligado a Deus. Relacione-se com Ele, passe tempo na sua presença, refaça a sua aliança hoje e demonstre através da sua vida os atributos expressos na lei de Deus. Você aceita expressar as bênçãos da lei na sua vida e nos seus relacionamentos? Escreva sim aqui nos comentários.